Tenha bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui vos fala Luciano Borba, atualmente engenheiro de dados do governo estadual da Paraíba, certo? Primeiramente aqui, conto com vocês aí para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Hoje eu quero falar sobre um tema que está quente essa semana, que é o DuckDB. Why DuckDB? Por que usar o DuckDB? Certo? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre ele. Por que usar o DuckDB? O DuckDB, ele é uma ferramenta, tá, que vem crescendo imensamente no mercado. Se você for ver os gráficos do gato, né, ano após ano, mês após mês, ele vem crescendo no ranking, ele vem subindo no ranking. Né? É uma ferramenta que basicamente empolga bastante, que eu venho gostando muito. Conheci através do meu xará, vi alguns conteúdos do Pedro Holanda, do Med, certo? E meio que gerou uma polêmica essa semana, muita gente falando sobre o DuckDB, o DuckDB é bom, não é. Então, vamos lá matar algumas dúvidas. Primeiro, por que o DuckDB? O DuckDB, ele é muito bom porque ele trabalha com eficiência de recursos, ele tem uma velocidade de consulta extremamente rápida, baixa latência, um suporte completo a SQL, geralmente é bem próximo ali do SQL do Postgres, tá? Ele tem integração com Python, então uma das vantagens do uso do DuckDB é porque a gente pode trazer o poder do SQL junto com o poder do Python em um único código, certo? Então isso vai dar bastante benefícios na utilização, certo? Ele tem diversas compatibilidades com diversas bibliotecas do Python e com algumas outras linguagens de programação também, certo? Então, o DuckDB ele é extremamente poderoso. Eu já usei ele em produção, certo? Por que ele é extremamente poderoso? O que é que faz ele ser tão rápido assim? Certo? Ele trabalha com execução paralela, certo? Ele vai distribuir ali as consultas através de várias threads, se você usar ele direto pelo motor de engine dele, certo? Então ele vai utilizar diversas threads no nosso computador para fazer execuções em paralelo das consultas. Ele é um banco de dados colunar, certo? E ele trabalha também com compactação de dados eficientes. Ele vai trabalhar com Delta Encoding, com algumas outras conceitos e tecnologias para essa compactação. Ele faz todas as suas consultas em memória. Então, o DuckDB, ele tem diversos benefícios, diversas formas poderosas de se utilizar. Certo? Então, por que toda essa polêmica? O pessoal geralmente fala o seguinte: o mercado não pede do que beber, certo? De fato, ainda por ser uma tecnologia que está em crescimento, que ainda pode ser considerada uma tecnologia emergente, não vai ter lá uma vaga engenheiros de DuckDB, certo? Quer dizer que eu devo ignorar essa tecnologia? Não, certo? Geralmente também não vai ter uma vaga engenheiro de Streamlit ou analista de Streamlit. Mas se a gente for procurar por aí, eu conheço diversas grandes consultorias que utilizam o Streamlit e nem por isso está lá no escopo de uso do Streamlit, certo? Eu acho que tem alguns pontos, algumas ponderações. O DuckDB não é a ferramenta única que resolve todo tipo de problema. Não. É uma ferramenta que vai resolver alguns problemas que a gente pode ter no nosso ambiente. Eu tenho experiência profissional com o DuckDB? Sim, eu vou contar ela para vocês. Eu tenho na minha antiga organização, tá? Eu tinha uma plataforma de dados onde essa plataforma se conectava direto no Data House em Postgres, certo? Local, tudo on-premise. E essa plataforma ela fazia consultas em tempo real dentro desse meu Data House. O Data House basicamente era uma aplicação desenvolvida em Django, um Python, certo? Em algumas das páginas ele chamava uma aplicação de Streamlit, o próprio Django ele chamava uma aplicação de Streamlit, mas em poucas páginas. E muitas vezes, quando os gestores executavam algumas das ações, tinham várias páginas ali, cada gestor tem sua página. Algumas dessas páginas ela permitia uma consulta em tempo real, onde ele colocava os campos de filtros e a partir disso ele gerava uma consulta ali que ele queria, um dashboard que ele queria, de acordo com os filtros que ele selecionou, certo? Com isso, o que é que acontecia? Geralmente, quando eu utilizava o banco Postgres, dependendo do tipo de consulta, eu tinha um gap de tempo muito alto. E isso não deixa nossos gestores contentes, tá? Então,
se manteve por um bom tempo assim. Eu comecei a buscar formas de otimizar esse tempo. Então, o que é que aconteceu? Isso aí, logo no começo desse ano, no começo ali para fevereiro, eu comecei a conhecer o DuckDB de uma forma mais prática. Comecei a utilizar ali através da jornada de dados com o Luciano Galvão, através também dos workshops abertos, através do Supletivo Data Hackers, que tem um episódio do Supletivo Data Hackers, do qual participei, tá, tem live, vou deixar aqui, ó, no card a live do Supletivo Data Hackers, tá? E eu vi o Pedro Holanda falando do porquê o DuckDB era tão rápido, quais os benefícios do DuckDB, certo? Para quem não sabe, o Pedro Holanda é um dos cofundadores, participa do projeto do DuckDB, certo? Então, com isso, teve consultas minhas que demoravam em torno de 5, 10 minutos, que passaram a ser executadas em menos de 5 segundos, pela força do DuckDB, certo? Ah, Luciano, eu não acredito no que você está falando. Se você não acredita, vamos dar uma olhadinha. Aqui eu estou com a página, certo? De um desafio que o meu xará fez, que foi o 1 bilhão Bom, de Python, 1 milhão de linhas com Python. Basicamente, ó, é um desafio de Python, certo? Que é fazer o processamento de dados com 1 bilhão de linhas. Na verdade, ele pegou esse desafio que era originalmente em Java, tá até aqui, originalmente proposto para Java, certo? Então, basicamente, ele tem 10 linhas de exemplo aqui, ó, um exemplo de temperatura, certo? Ele tem que calcular aqui, ó, capaz de ler e exibir esse arquivo, calcular a temperatura mínima, média e máxima para cada estação, certo? E uma tabela ordenada por nome é uma transformação simples com SQL. O meu xará, ele fez o seguinte, ó, ele utilizou algumas dependências, algumas utilizações em conjunto. Para esses testes foram utilizados um laptop com processador M1 da Apple, 8 GB de RAM e tal, e que ele está trazendo os resultados de tempo para processamento. O resultado de tempo para processamento, gente, com Bash foi 25 minutos, com Python puro 20 minutos. Com Pandas foi 263 segundos. Com Desk foi 155 segundos. Com Polas foi 33 segundos. E com DuckDB foi 14,98 segundos. Certo? Conclusão, o DuckDB é muito rápido. Aqui tem todo o processo de como você copiar esse projeto. Todo o código do projeto está aqui. Eu vou deixar nos comentários, como também na descrição do vídeo, tá? esse projeto, certo? Para vocês darem uma olhada. Isso quer mostrar o que? O que é que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar a eficiência dessa tecnologia, certo? Existem algumas pessoas conceituadas no mercado que eu muito admiro, como o próprio Luciano Galvão, tem também o Rodolfo Barbosa, certo? Nosso general do Data Squad, que também vem falando um pouco sobre a utilização do DuckDB. O Rodrigo Santana também recentemente falou um pouco sobre a utilização. Mas, Luciano, eu tenho que estudar DuckDB especificadamente? Não, eu estou começando a área agora, eu vou estudar DuckDB? Não, você vai estudar SQL, meu amigo. SQL, SQL, SQL. Depois, lá na frente, quando você tiver mais intermediário, que você vai começar a pensar em DuckDB. Porque DuckDB nunca vai ser a primeira opção se a gente está ali no começo da nossa carreira. O DuckDB ele vem para melhorar alguns pontos que talvez a gente tenha necessidade. Certo? Nem todo mundo tem, por exemplo, dá para utilizar tecnologia cloud. Eu, no meu caso, tanto na minha organização anterior, que era a Prefeitura Municipal de João Pessoa, quanto hoje no governo do estado, eu não tenho a utilização de cloud. Eu tenho que utilizar serviços open source em ambiente on-premise, certo? Então, o DuckDB aí, ele ajuda bastante na minha organização anterior. Nessa organização atual, eu ainda estou na fase de transição ali, vou ver se é necessário o uso ou não do DuckDB, certo? Mas primeiro ponto de tudo é estude SQL. E eu vou mostrar até alguns livros aqui para vocês de como estudar, por onde estudar SQL. Tem aqui para mostrar os livros onde você pode estudar SQL, certo? E crescer com essa tecnologia. Primeiro, ó, eu tenho esse livrozinho que eu ganhei recentemente, Use a Cabeça SQL.
certo? Esse livrozinho aqui tem uma didática sensacional, ó. Bastante figurinhas, tá? Um livro aqui bem, ó, muita figurinha para a gente aprender. E para quem está começando agora, esse livro é sensacional para aprender SQL, certo? Uma primeira etapa aí para você começar a aprender. Além disso, um outro livro que eu posso estar melhorando e avançando é esse livro aqui, ó. É SQL para análise de dados, técnicas avançadas para transformar dados em insights. Esse livro aqui é sensacional. Esse meu livro aqui é o meu livro de consulta. Eu sempre ando com ele na bolsa. Sempre que eu estou com alguma dúvida de SQL, ele é meu primeiro repositório de consulta, certo? E é onde eu aprendo muito. Existem outros lugares que eu posso estar aprendendo SQL. Tem alguns sites que ajudam a gente com desafios de SQL. O HackerRank é um deles. De vez em quando eu gosto de ir lá brincar com os seus laboratórios, seus desafios, certo? O importante é aprender. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não existe tecnologia melhor ou pior. Existe a tecnologia que melhor se adapta para cada situação, certo? Então, o DuckDB não é o melhor, também não é o pior. Também não esqueça, não use nunca o DuckDB. O DuckDB é o que é. Eu tenho certeza que o DuckDB ainda vai crescer bastante no mercado, certo? E a gente ainda terá muito a ouvir falar sobre ele. Basicamente, galerinha, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, comente aqui, deixe nos comentários o que você acha sobre o DuckDB e até a próxima. Valeu!